novamente com o doutor psiquiatra geriátrico Marcelo Paoli. Hoje a gente está tendo a honra de receber o doutor aqui no nosso escritório, no escritório da vovó. E hoje a gente vai falar sobre uma situação complicada, mas o doutor vai explicar com uma riqueza de detalhes que vai mostrar que não é um bicho-papão tão grande assim. Ou é, doutor? Não sei. Vamos lá, vamos pensar. Mas o fato é, a gente recebeu algumas perguntas que são as mais frequentes. Acho que o doutor concordou com elas, porque ele também recebe essas perguntas no consultório. E a gente vai tentar esclarecer elas um pouquinho. Doutor, um prazer enorme estar aqui. E primeiro a gente vai fazer a básica de todas, né? O que é o Alzheimer? Então, o Alzheimer é uma síndrome demencial, ou seja, é um déficit cognitivo adquirido, né? Que acontece geralmente na velhice, né? A gente chama de doença de Alzheimer uma síndrome demencial causada por uma etiologia provável, né, por deposição de algumas substâncias no cérebro que vão causando a morte neuronal. Bom, você disse então que o Alzheimer ele é uma demência. Isso, o Alzheimer é uma demência. Um déficit cognitivo, eu posso ou nascer com ele ou adquirir ele perto do nascimento, que a gente chama de retardo mental, ou o déficit cognitivo pode começar depois, né, dessa idade. Então, se acontecer na idade adulta, né, no meio da adolescência ou quando for mais velho, a gente chama de demência. É interessante notar que existem várias causas que podem, né, eu posso bater a cabeça, né, eu posso ter um AVC e perder função cognitiva, perder memória, perder função executiva, planejamento, execução, perder um pouco de linguagem. Algumas doenças podem causar isso também. O Alzheimer é uma das causas que leva à demência, né? Quer dizer, o Alzheimer é uma das causas de demência, dentre várias. Algumas são reversíveis, outras não são. O Alzheimer não é reversível. Então, mas o fato é, dentre essas demências, a gente pode considerar o Alzheimer como a pior demência ou a pior causa de demência? Bom, eu não sei se é a pior, né? Geralmente a pior é o que a gente tem, o que o familiar da gente tem, né? Mas assim, existem causas que são reversíveis, que a gente chama, ou que são parcialmente reversíveis, né? Classicamente, a sífilis pode dar uma demência que, se a gente trata, ela não progride tanto, né? O HIV, o hipotireoidismo, né? O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro. E uma vez que começou a fisiopatologia do Alzheimer, a gente tem como atrasá-la, mas a gente não consegue pará-la, né? Então é como se fosse um carro numa ladeira. A gente pisa no freio suficientemente para ele ir mais devagar, mas ele persiste acelerando, né? Então eu não diria que é a pior, assim, né? Mas ela é a mais frequente, né? Bom, e aí é interessante as pessoas entenderem o que causa o Alzheimer, que também foi uma das que a gente mais recebeu. Porque, pense, não são só características genéticas que causam Alzheimer, né, doutor? Sim, não são só. Precisa ter um componente genético para levar ao Alzheimer, mas a gente fala que 5% deles são familiares, né, das doenças de Alzheimer são familiares. Então, pai tem, filho provavelmente tem, avô provavelmente teve, né, o neto talvez tenha, né? E os outros 95%, a gente fala que é uma interação entre fatores ambientais, né, e a genética, com alguns genes. Então, provavelmente alguns genes vão vão ser expressos, né, e vão começar a mudar a arquitetura cerebral de acordo com algumas coisas que acontecem na vida da gente. Bom, a pessoa ela pode ter uma outra demência e confundir com o Alzheimer. E aí, para que isso não aconteça, o ideal é conhecer os sintomas, né, da doença, né, doutor? É interessante notar que no início, né, vamos falar das demências, né, das doenças neurodegenerativas do sistema nervoso central, a demência vascular, o Alzheimer, o Lewy, né, que a gente já fez alguns exames de sangue, fez o exame físico, pediu uma neuroimagem, uma ressonância, e a gente vai ficar, né, excluiu, por exemplo, causas como HIV, como hipotireoidismo, né? Muito no início é muito difícil fazer essa diferenciação, né? Então precisa ser uma pessoa treinada para isso, né? Um neurologista, um psiquiatra, um
geriatra, então que vão conseguir fazer essa diferenciação. Mas o Alzheimer pode dar qualquer tipo de sintoma comportamental, né? E vai dar perda cognitiva. A perda cognitiva do Alzheimer, ela é geralmente, a carinha da perda cognitiva é amnéstica, ou seja, eu vou esquecendo informações, né? Quando a gente fala de demência, a gente fala de uma síndrome de perda cognitiva. Cognição não é só memória, é fala, é saber fazer, planejar e executar atividades, né? Então, o Alzheimer classicamente vai começar com uma perda de memória, né? Começa geralmente com fatos que a gente aprendeu mais recentemente, para depois fatos que a gente aprendeu anteriormente, né? E isso vai estar associado a síndromes comportamentais, como depressão, agitação, agressividade, né? E por aí vai. Outra coisa que as pessoas têm muita dúvida é assim, e o tratamento? O tratamento ele tem que ser para aquela pessoa já diagnosticada, né? Isso. E aí? Existem várias opções de tratamento, caminhos muito distintos ou normalmente é uma mesma linha que se segue? Para o Alzheimer, diferentemente por exemplo, da demência vascular, nós temos medicações, né, que a gente pode usar que elas levam a uma melhora cognitiva, uma diminuição da velocidade do déficit cognitivo, né, diminuição da velocidade do crescimento do déficit cognitivo, mas sobretudo essas medicações elas diminuem a frequência e diminuem as alterações também, a quantidade de alterações comportamentais. Então, diminui a incidência de depressão, de agitação, de distúrbios do sono, né? O que a gente sabe é que essas drogas elas são muito mais efetivas para as alterações comportamentais, que são as alterações que são as alterações que, na verdade, causam mais estresse para o cuidador, né? Que causam uma piora da qualidade de vida mais importante do que o esquecimento mesmo, né? E dentro dessas medicações eu poderia falar que é a classe dos anticolinestérásicos, né? Nós temos 3 medicações, 4 apresentações, né? Nós temos um adesivo e as outras são via orais. E nós temos também a memantina. É interessante notar que essas medicações a gente precisa estar a fazer exames cardiológicos, uma avaliação às vezes cardiológica, porque elas são muito pouco toleradas. Então a gente começa bem devagarzinho e vai subindo aos pouquinhos. Você falou em exames, doutor. A gente recebe também sempre essa dúvida. Bom, eu não tenho Alzheimer, mas meu avô já teve, eu tenho medo de ter, e como que eu faço para prevenir? Ou saber se eu tenho ou não, ou se eu estou no começo. Quais são os exames? Existe algum exame que possa já alertar? Num quadro de perda cognitiva inicial, por exemplo, o paciente que chega no meu consultório ou lá na Unifesp e fala para a gente que está com dificuldade está tendo que pensar mais e se esforçar mais para lembrar algumas coisas ou fazer algumas coisas, a gente pode diagnosticá-lo talvez com um déficit cognitivo. Né? Porque para a gente chamar uma demência, a pessoa precisa ter prejuízo nas atividades da vida diária. Né? Se eu só estou com mais dificuldade, se eu estou precisando pensar mais, eu posso estar com um déficit cognitivo leve, né? Que pode ser decorrente de estresse, por exemplo. Pode ser decorrente de estresse, geralmente é decorrente de estresse, né? As pessoas falam, estou esquecido, a gente vai ver a pessoa está com um transtorno de ansiedade ou uma depressão, mas pode ser pela fisiopatologia do Alzheimer ou pode ser pela fisiopatologia, por exemplo, de uma demência vascular. E a gente precisa fazer esse diagnóstico. A gente faz sim através de exames. Muitas vezes a gente pede, né, exames para ver o quanto de uma proteína está acumulada no cérebro. Né? Ou às vezes a gente pede com mais frequência ainda para ver quais áreas do cérebro estão mais ativas e quais menos ativas. Né? Classicamente, o Alzheimer a gente vai ver uma diminuição vamos dizer, da respiração da célula no hipotálamo, né, que é bem ali a parte da memória. Né? Então, muitas vezes, se eu vejo que está sugestivo se esse quadro clínico está parecido com a doença de Alzheimer, porque o diagnóstico certeiro, de certeza da doença de Alzheimer, seria só com biópsia cerebral. Mas aí se a pessoa tem um déficit cognitivo leve
e aí os exames apontam por uma alta probabilidade, vamos dizer assim, de fisiopatologia de doença de Alzheimer, eu já começo a medicação antes, para que eu possa atrasar isso e a pessoa vá desenvolver a demência quando ela tiver 100, 110, 120 anos, por exemplo. Né? A gente atrasa mais, porque uma vez que começou, a gente consegue só diminuir. Então, se a gente pega ainda no estágio que ainda está bem levinho, a gente dá medicação para atrasar mais. Começa a ganhar tempo, né? A gente ganha tempo. Se eu não tenho nenhum problema e eu não quero ter, por exemplo, né, eu tenho história de familiar de demência, então o que eu posso fazer? Né? Porque a idade e a genética a gente não consegue mudar, né? Mas eu consigo ter uma dieta mais saudável. Não, né? Aí já vem a nossa outra pergunta, que é a prevenção. É a prevenção. É a prevenção. Então, existe a prevenção pela alimentação e a gente, eu pelo menos ouço muito falar que o Alzheimer está ligado a funções motoras também. Na verdade. E aí, será que alguns exercícios, alguma coisa do estilo que treina a função cerebral, não sei, se tem alguma coisa a ver. Isso pode ajudar sim. Né? Na verdade, o Alzheimer ele vai ser uma degeneração cerebral que não vai acontecer só na parte. Ela começa mais pela memória, vai ter depois comportamentos, emoções e vai ter uma dificuldade de motricidade depois, né, de coordenação fina, tanto por desuso também. Né? Mas fazer o treino cognitivo, fazer exercícios, estou falando mentais, né? Estudar, né? Aprender novas coisas é sim um fator protetivo, né? Porque a gente sabe que quanto menos se usa, né? Menos uso a gente tem, mais, né? Menos reserva cognitiva a gente tem, mais existe um maior risco de Alzheimer. De Alzheimer. Eu não sei nada, doutor, de nada. Sou jornalista, coitado de mim. Mas eu venho aprendendo muito aqui em todas as áreas. O doutor Juliano, que é seu amigo, que veio aqui falar da especialidade dele, ele como otorrino, e outros profissionais que frequentam aqui. E eles falam sempre, nosso corpo é feito para movimentar, né? É feito para estar em uso. Se você vai parando, você começa a engordar, você começa a ter um probleminha aqui, outro probleminha ali, com a cabeça não é diferente. Você precisa estar movimentando. Mas existe uma expectativa positiva, aí vem a pergunta, existe uma expectativa positiva para uma alimentação diferenciada para prevenir o Alzheimer? Não existe alimentação diferenciada, mas o que existe assim, é que a gente sabe que, por exemplo, a diabetes, a hipertensão e a dislipidemia, o colesterol alto, eles são fatores de risco. Então, se eu tenho uma alimentação adequada, né, uma alimentação saudável, vamos dizer assim, né, eu estou me protegendo contra o Alzheimer. Né? É interessante a gente notar que fator de risco é uma coisa que aumenta a probabilidade. Eu posso ter todos os fatores de risco e não ter a doença. Né? Ou posso ter nenhum fator de risco e ter a doença também. Né? Mas, assim, outra coisa que previne também é você ter colesterol alto e tomar o remédio para colesterol alto. Porque o colesterol previne. O remédio para o colesterol diminui o fator de risco. Né? Tratar a hipertensão também diminui o fator de risco. Né? Entendi. Mas a gente fala que a gente sabe também que pessoas que têm dieta saudável têm menor risco de, na verdade, demência vascular, de Alzheimer, de diabetes. Né? O que a gente fala e que a gente sabe é que os benefícios para o coração geralmente são partilhados com o cérebro. Né? Então, ter um cérebro, como que a gente mantém o cérebro saudável? Olha, para um pouquinho. Dica importante, hein? Dica importante. Ou seja, se cuidar do coração, você também está cuidando da cabeça. Ou seja, é um pacote, né? Assim, se a gente está cuidando do cérebro, se a gente está cuidando do coração, a gente está cuidando da cabeça. Então, não fumar ou parar de fumar é uma coisa, claro, que não fumar vale mais do que parar de fumar. Ali atrás tem o Douglas, viu? 30 e poucos anos, o cara vai ter que aprender, porque fuma que é brincadeira. Então, supondo que o Douglas está fumando, então ele está aumentando o risco dele para Alzheimer. Se ele parar de fumar, ele diminui. Não diminui tanto quanto eu que não fumo. Entendi. Né? Mas ele pode, por exemplo, fumar, passar a vida fumando, não ter a doença de Alzheimer. E você que não fumou, pode ter a doença de Alzheimer. Isso, mas é bom alertar que, caso ele tenha outros fatores de risco que levem ele até o Alzheimer, ou ele vai ter o Alzheimer, o cigarro, o fumo, vai levá-lo a ter isso, ou ter com algum
alguma intensidade ou se já vai ter com mais intensidade, é isso? Não com mais intensidade, né? Ou mais cedo? Também não. Pode ser que seja mais cedo, assim, eu não descartaria, mas é que a gente não sabe tão bem quanto Não isoladamente preciso, né? cada fator de risco está associado, né? Como a gente sabe, por exemplo, com a depressão, né? Eu tenho a genética da depressão, aí eu sofro, eu vou mudar de país, aí lá imigrado, isso é um fator de risco e quanto que isso, a gente sabe mais ou menos que isso conta muito, assim, né? Ou usar substâncias. No Alzheimer a gente não sabe tudo, a gente sabe que algumas coisas são protetivas, né? E o interessante é que a gente que se descobriu, né? Que a gente descobriu, não a gente que eu não descobri, mas eu li, né? É que o consumo moderado de álcool é protetor. Então, o consumo de 1 a 2 cálices de vinho por dia. 1 ou 2, hein, gente? Mas é todo dia, não pode deixar de beber e tomar tudo depois do final de semana. Não, então, entendi. esse consumo como medicamento, não pode ir acumulando, né? ele é protetivo contra o Alzheimer. Né? E interessante notar que também existem vários estudos, né, que o vinho, o suco de uva, né, ele vai aumentar o HDL colesterol bom. Né? Então a gente pode pensar muito aí com o coração-cérebro, né? Então, ou seja, você toma uma taça de vinho por dia, isso ajuda a aumentar o colesterol bom, que é aquele que previne acidentes cardíacos e outras doenças do coração, e aí isso já também pode ser vinculado ao funcionamento cerebral, uma vez que uma coisa está meio que interligada à outra. O que a gente sabe também é que, por exemplo, manter-se socialmente ativo, né, é um fator protetor, né? E uma coisa interessante que a gente pode pensar é que, por exemplo, praticar esporte, ser ativo, é algo que vai mexer com um tipo de circuitaria neuronal, um tipo de memória, que é a memória da coordenação motora, a memória do saber fazer, né? São as funções executivas, vão estar sendo treinados com isso. Então eu também estou mexendo na minha cognição quando eu estou praticando exercícios físicos. Né? Então não é só por causa do corpo saudável, mas uma vez que eu estou fazendo as coisas, que eu estou falando, que eu estou conversando, que eu estou articulando ideias, eu estou mexendo na neurocircuitaria. Né? Eu estou estimulando diversas partes do meu cérebro. E aí a gente tem que tocar numa parte, doutor, que já é mais complicada. Por quê? A gente vai falar da pessoa que já tem o Alzheimer. Na verdade, não é nem para essa pessoa que a gente está falando. A gente está falando para quem cuida dela, para quem convive com ela. Que aí tem assim, a pessoa que ela já tem um Alzheimer um pouco avançado, ou bastante avançado, ela começa a ter dificuldades de lembrar o nome de parentes, lembrar que mora naquele local, aí acha que não está em casa. E aí parte também para a pior parte, que é a agressividade. Às vezes fica um pouco agressivo. Como é que lida com isso, doutor? Vamos lá, como é que lida com isso? Bom, acho que a primeira coisa que eu posso falar, que é uma das mais importantes, é não ter um cuidador único. Né? Lá na Unifesp, no meu consultório, eu acho que o que eu mais me deparo é a dificuldade de implementar vários cuidadores. Né? Porque se ficar um cuidador só, o cuidador fica estressado e fica doente. Então é muito comum depressão e ansiedade, porque cuidar integralmente de uma pessoa é uma tarefa muito complexa. Né? Bom, fora isso do cuidador, como é que a gente faz? Bom, vamos dividir. As alterações de comportamento, né, que a gente chama de BPSD, essas alterações de comportamento associadas a uma síndrome demencial ou sintomas neuropsiquiátricos, né, e a parte do cuidado, né, das partes relacionadas a mais a perda de memória. Essas partes relacionadas à perda de memória, não lembrar mais das coisas, esquecer que já comeu, ou pedir 2, 3 vezes ao almoço, a gente sempre recomenda que exista uma rotina bem estabelecida. Né? Então, almoçar sempre no mesmo horário, almoçar sempre no mesmo lugar, tomar banho sempre no mesmo horário do dia, né? Deixar um relógio à mostra para o paciente ajudar a se orientar, né? Porque às vezes ele esquece que horas que é, ele olha lá, por mais que ele às vezes não consiga ver a hora, né? Mas alguém fala para ele que horas são, deixar um porta-retratos ali dos filhos, mais ou menos à vista, ou da família, para que ele possa se reorientar. Né? Então a gente fala muito isso da rotina. Né? Às vezes fazer uma viagem para a pessoa que já está com a memória, né, mais acometida, a pessoa realmente ajuda ela a se desorientar, ela já não sabe onde ela mais está, ela fica um tempo fora, volta, não reconhece a própria casa. Agora, dos sintomas comportamentais, né, a inversão de sono-vigília, né, insônia, agitação, agressividade, nós procuramos tratar
com medidas comportamentais, né? A gente tenta identificar o que está causando aqui. Se o paciente está ficando confuso, se ele está ficando com dor e aí ele fica agitado, se a roupa que está incomodando, às vezes é a pele seca, dentre outros fatores, e planeja estratégias para diminuir, junto com o cuidador. A segunda coisa são as medicações. Existem diversas medicações que a gente usa, né, para diminuir esses sintomas comportamentais. Na maior parte dos casos são necessárias, né, pelo menos na minha experiência, né, são necessárias na maior parte dos casos, mas a gente tenta deixar as medicações por o menor tempo possível, porque algumas dessas medicações, se ficarem por muito tempo, são piores para o paciente. E aí é uma corrida contra o tempo, né, doutor? Porque acaba que a gente não consegue livrar o paciente da medicação, mas também o excesso de medicação traz uma dificuldade. Infelizmente é uma área que a gente ainda tem que evoluir muito, né? Tem. Nós não temos solução, guidelines, assim, diretrizes que dizem quais remédios devem ser usados. Por isso a experiência do médico para tratar isso daí conta bastante, né? É muito minha professora, né, que ainda me considero minha professora sempre, ela sempre falou para mim que é necessário saber tirar e colocar o remédio. Então você tem que colocar e tirar o remédio, né? Mas eu não sei se eu diria que é uma corrida contra o tempo, né? Porque uma vez que o paciente tem uma doença cujo prognóstico é mais reservado, a gente vai pensar em qualidade de vida, né? A gente vai tentar reduzir os sintomas ao máximo e vai pensar em qualidade de vida. Então a gente vai pensar em aproveitar a vida o máximo possível, né? Eu acho que essa que é a prolongar uma estada positiva, né? Isso. Eu planejo muito com os meus pacientes como que eles vão aproveitar ao máximo o dia deles, né? Então, às vezes, né, a gente libera Coca-Cola, a gente libera doce, a gente faz um monte de coisa assim que você como médico não poderia fazer porque você quer aumentar a qualidade de vida, né? Então, a gente vai promover atividades que são interessantes, a gente vai aumentar o convívio entre pais e filhos. Essa parte é muito legal, assim, né? Apesar de ser um anúncio de que um dia vai, né, eu vou falecer, claro que a gente vai falecer de qualquer coisa, né? E um dia a gente vai falecer, mas a gente consegue preparar muito bem, né? É que essa ideia do falecimento, né, doutor, é muito difícil. Eu lembro sempre de um filme com o Morgan Freeman, e ele começa o filme e fala assim, se pergunta para muitas pessoas se elas querem saber o dia exato que elas vão morrer. E 90 e poucas por cento, 98% dizem não. E aí ele fala assim, eu sempre fiz parte dos 2% que queria saber. Até o dia que ele foi diagnosticado com câncer terminal, e o médico falou, você vai morrer tal dia, daqui tanto tempo. E ele falou, nesse momento eu comecei a fazer parte das que não gostariam de saber. Porque infelizmente é isso, a gente sabe que vai acontecer um dia, né? Mas assim, ter essa sensação é muito ruim. Por isso que a gente sempre conversa aqui com especialistas, para que eles possam estar orientando a gente da melhor forma de lidar com essas situações. Porque ter um parente, um amigo com uma doença como o Alzheimer é muito difícil. É claro que a gente não está sugerindo aqui que é uma situação tranquila, não é. Mas é possível lidar com essa situação de forma mais amena, de forma mais leve, com a maneira que, assim, que a vida possa continuar, né, doutor? A gente em terapia, a gente gosta muito de falar assim, né, dividir em dois setores. O que eu posso fazer diferente e como eu posso pensar diferente, né? Existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? A gente pode ser mais ativo, a gente pode, né, ter uma dieta melhor, controlar alguns fatores de risco, mas os outros não, né? O principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, né? A prevalência, a incidência vai aumentando com a idade, né? E outra história familiar, isso a gente não consegue mudar, mas a gente consegue pensar diferente, né? Então aconteceu, ou pode acontecer, como é que eu posso me preparar, então como é aproveitar mais alguns momentos, né? Então se a gente focar no que eu posso mudar, o que eu não posso mudar, eu penso de uma maneira diferente, eu vou promover uma qualidade de vida bem melhor. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Eu espero que tenha sido esclarecedor. A gente reuniu algumas
das dúvidas mais frequentes. Mas assim, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar a dúvida no post mesmo, fazer um comentário. A gente sempre posta no Facebook conteúdo que a gente faz com o Dr. Marcelo, a gente posta no portal, a gente recebe os e-mails, lê os e-mails que a gente recebe no portal, e aí a gente põe o Dr. Marcelo para trabalhar, para responder as perguntas e deixar todo mundo esclarecido, tá bom? Obrigado, gente, fiquem com Deus e boa sorte.